Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, se você entender que este conteúdo é edificante para você e para outros. Hoje eu vou mostrar para vocês como o movimento milerita, o movimento embrião do que veio a ser conhecido como movimento adventista ou mesmo a Igreja Adventista, driblou as palavras de Jesus contidas em Mateus 24:36. Veja só, vamos relembrar, o que Jesus, nosso Senhor, disse. Em Mateus 24:36, a palavra de Deus diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, o que nós temos aqui é que Deus, em sua providência, decidiu não comunicar ao Filho, especialmente nesse período de sua missão messiânica encarnada aqui, o dia e a hora do seu retorno, que é uma expressão que quer significar que não sabe quando. E quando, de forma específica, diz hora e o dia e a hora, está apontando que não sabe mesmo. Não sabe com precisão, não pode apontar com precisão quando seria o retorno de Cristo. Bem, você conhece bem a história que Guilherme Miller, que nas palavras de Ellen White foi um homem muito sábio, foi um homem guiado por Deus. Os anjos, diz Ellen White, guiavam o entendimento da interpretação de Guilherme Miller, que, aliás, diz ele que usou apenas a Bíblia para chegar às suas conclusões. Isso é contestado por, se não me falha a memória, o nome dele é Carl Johnson, um autor de um livro que questionou a interpretação das Testemunhas de Jeová de 1914, em que ele aponta ali que o grande responsável da interpretação, tanto que veio a ser a interpretação adventista quanto das Testemunhas de Jeová, teria sido John Aquila Brown, E ele já em 1910 havia publicado algumas coisas e seus escritos chegaram nos Estados Unidos já nesse período aí. Se Guilherme Miller disse que chegou a essa conclusão sozinho, é meio complicado. Porque naquela época criou-se o hábito de transformar tudo que era menção profética de dia em ano. E em 1818, Guilherme Miller disse que chegou a essa conclusão sozinho, mas ele passou a pregar isso só na década de 1830. Bem, ele começou então a pregar, baseado na sua interpretação de Daniel 8:14, que aqueles 2.300 dias, lá tardes e manhã, significavam 2.300 anos, que ele contou a partir de certo período antes de Cristo, chegando no ano de 1843. E ele passou então a pregar essa mensagem. E essa mensagem foi divulgada, depois recalcularam a data para 1844 e de forma mais precisa no dia 22 de outubro de 1844. Então, não precisamos dizer que isso foi uma grande decepção, foi um fracasso, porque, obviamente, Jesus disse que ninguém sabia, Mas aí você começa a pensar, como é que esse movimento, que diz Ellen White, era orientado por Deus, que Guilherme Miller era muito capaz e os anjos orientavam ele na interpretação, como eles lidavam com essa passagem. E aí a profetisa adventista Ellen White, ela escreveu algo no livro O Grande Conflito, que mostra como é que eles driblavam esse texto. Você verá que ela usa de alguns subterfúgios e também algumas argumentações que jogam e lançam contra aqueles que não criam na mensagem de Miller por causa dessa passagem bíblica, Então, quem não cria na mensagem de Miller por causa dessa passagem bíblica, ela diz que não era fiel a Deus, porque era dado uma explicação
plausível. Olha só, eu vou ler aqui para vocês, está no livro O Grande Conflito, a partir da página 370. Eu estou aqui num site que tem, né, o Grande Conflito online, então essa página que está aqui. Então observe só o que ela vai escrevendo a partir da página 370. Abre aspas. A proclamação de um tempo definido para a vinda de Cristo despertou grande oposição de muitos, dentre todas as classes, desde o pastor no púlpito até o mais ousado pecador. Cumpriram-se as palavras da profecia. Nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí ela é uma citação de Pedro, né? Continua ela. Muitos que professavam amar ao Senhor declaravam que não se opunham à doutrina do segundo advento. Faziam objeções unicamente ao tempo definido. Mas os olhos de Deus, olha só o cinismo dela, tá? Cinismo pela desculpa que ela está dando. Mas os olhos de Deus, que veem tudo, liam-lhes o coração. Não desejavam ouvir acerca da vinda de Cristo para julgar o mundo com justiça. Haviam sido servos infiéis. Suas obras não resistiriam à inspeção do Deus que sonda os corações e receavam encontrar-se com o Senhor. Tais como os judeus nos dias de Cristo não estavam preparados para recebê-lo. Não somente se recusavam a ouvir os claros argumentos das Escrituras, mas procuravam ridicularizar aos que aguardavam o Senhor. Satanás e seus anjos exultavam e lançavam afronta ao rosto de Cristo e de seus santos anjos, por ter seu povo professo tão pouco amor por ele que não desejavam o seu aparecimento. Daquele dia e hora ninguém sabe, era o argumento mais frequentemente aduzido pelos que rejeitavam a fé no advento. Então, vou parar por aqui, já eu continuo a leitura. Então, você observa que ela diz que haviam pessoas que rejeitavam a mensagem de Miller, mas, na verdade, embora eles criam na volta de Jesus, na verdade, eles não estavam interessados nisso. Então, aí você já começa a observar a maldade dessa profetisa em desqualificar a intenção das pessoas que criam na volta de Jesus, mas ela então, por não aderirem à mensagem de Miller, então ela duvida da integridade, da espiritualidade daqueles que estavam duvidando dessa mensagem. E ela chega a dizer, ó, essas pessoas não duvidavam da vinda de Jesus, mas da data. E qual era o argumento desses? Daquele dia e hora ninguém sabe. E ela diz isso aqui, ó. Ou seja, os que ela está dizendo que não criam, né, não estavam com o coração sincero para desejar a volta de Jesus, ficavam usando essas passagens. Ué, mas e usar qual? Continua. Na página 371, observe só. A passagem daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36. Uma explicação clara e harmoniosa desta passagem era apresentada pelos que aguardavam o Senhor e o emprego errôneo que da mesma faziam os seus oponentes foi claramente demonstrado. Essas palavras foram proferidas por Cristo na memorável conversação com os discípulos no Monte das Oliveiras, depois que ele, pela última vez, se afastou do templo. Os discípulos haviam feito a pergunta: que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus lhe deu sinais e disse: quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus 24, 3 e 33. Não se deve admitir que uma declaração do Senhor destrua a outra. Olha só a maldade já, digamos, hermenêutica sendo lançada aqui. Já está sendo lançada, né? Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E daí, né? E isto nos é exigido saber. Demais é nos ensinado que
atender à advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Senhor, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé e não saber quando viria o dilúvio. E a parábola, no mesmo capítulo, põe em contraste o servo fiel com o servo infiel e dá a sentença ao que diz em seu coração: meu Senhor tarde virá. Mostra sob que luz Cristo olhará e recompensará os que encontrar vigiando, pregando a sua vinda, bem como os que negam. Vigiai, pois, ele diz, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3:3, né? Então, olha só, ela vai dizer aqui que as pessoas que usavam essa passagem naquele período não eram pessoas honestas com Deus. Ela já duvida dessa honestidade porque não está aceitando a mensagem. Mas aí diz ela que era dada uma explicação plausível, uma explicação adequada. E ela, então, continua até dizer que aqueles, porém, que unicamente desejavam uma desculpa para rejeitar a verdade, fechavam os ouvidos a esta explicação e as palavras daquele dia e hora ninguém sabe. Continuaram a ser repetidas pelos audaciosos escarnecedores e mesmo pelos professos inimigos, ministros, aliás, de Cristo. Olha só o que ela vai dizer aqui. Então, na construção do argumento dela, o culpado de usar essa passagem de forma errada não era Miller que estava desobedecendo essa passagem. Não era os seus seguidores que estavam desobedecendo essa passagem, tal como Samuel Snow. Eram as pessoas que usavam essa passagem que estavam erradas. Que coisa mais estranha, né? Por uma profetisa. Olha só. Ela, então, diz que é dada uma explicação plausível. Bom, se foi dada uma explicação plausível, é óbvio, claro e inevitável que a explicação plausível, então, era mais adequada contra aquela que seguia essas palavras. Mas o que aconteceu com os fatos que essa explicação plausível estava defendendo? Que eles estavam errados. Que eles estavam errados. Jesus não voltou, e aí foi até apresentado uma outra interpretação, né, que ele entrou no Santíssimo, mas observe vocês que Ellen White, ela diz que os que usaram as palavras de Jesus contra o movimento adventista eram infiéis, não interpretavam certo essa passagem, e na verdade eles não queriam que Jesus voltasse. Então, toda a maldade foi lançada contra os que defenderam as palavras de Jesus. Só que os que foram contra as palavras de Jesus e calcularam esse dia e hora, ela não diz que se sentiu superiores a anjos, ela não diz que esses se sentiram superiores ao próprio Jesus, ao apontar uma data que nem mesmo Jesus disse que sabia. O que aconteceu é que eles foram humilhados, esse movimento falhou miseravelmente. E agora, aquelas pessoas que usaram essa passagem estavam certas. E a explicação adequada, plausível, harmoniosa que ela disse que foram apresentados, não se cumpriu. Então, observamos aqui mais uma vez como um movimento que descumpre claramente ordenanças, palavras, orientações, afirmações de Cristo, serão humilhados. Né? E o movimento de Guilherme Miller foi humilhado, porque Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe, mas ele achou que poderia saber, fazendo um malabarismo de textos, de cálculos, de datas, de inferências, de conclusões, com uma dificuldade imensa para chegar a essa conclusão, enquanto as simples, objetivas e autoritativas palavras de Cristo já havia dito há muito tempo. Daquele dia e hora ninguém sabe. Sim, dessa forma eu mostro que Ellen White falhou, né, em ser realmente uma profetisa. Né?
ela poderia ter dito, olha, eles desobedeceram às palavras de Jesus. Não, mas ela procura ainda afirmar e reafirmar que o movimento de Miller foi um movimento guiado por Deus, até porque ela precisa disso. Porque foi daí que ela tirou a conclusão lá do juízo investigativo. Que Deus nos livre, porque todos nós podemos cair em um pecado e num erro desse, rejeitando as palavras de Jesus. Portanto, Deus te abençoe e Deus te fortaleça.